Olá a todos! Como é que vocês estão? Como é que estamos? Helder Araújo aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel, 9 de fevereiro de 2025, hoje domingo, dia parcialmente nublado, estamos em São Paulo, capital paulista, temperatura mais ou menos quente, aí 23 ou 24 graus agora. Faz 2 anos que eu digo praticamente todo dia. A USAID criava espantalhos para esconder o verdadeiro autor. Sim, a Super ONG, a ONG das ONGs, a USAID dos Estados Unidos, é que plantou progressismo e agenda woke pelo mundo, enquanto na prática lutava ferozmente por baixo do pano contra qualquer espécie de autonomia nacional, governo nacional, soberania. Passa da hora de entendermos como o imperialismo é sagaz, extremamente capaz e maquiavélico. Lava Jato, olavismo, bolsonarismo, petismo estão na folha de pagamento da USAID. Muitos nomes vão aparecer agora, né? Veja, a USAID combateu os BRICS, a China, Cuba, Irã, Evo Morales, combateu o Chaves, o Rafael Correa, o Lula. Veja, a USAID combateu, ela financiou ONGs lavajatistas. Ela combateu o Lula também ferozmente. Tanto é que ela é uma das patrocinadoras da Lava Jato. Depois, derrubou movimentos anti-imperialistas no mundo inteiro. A USAID era uma das fachadas da CIA, mais antigas e mais conhecidas há décadas. Então não existe Maidan sem USAID. Não existem armas de destruição em massa no Iraque sem a USAID. A USAID, esta super ONG, ajudou a derrubar Jango Goulart, ajudou a implantar o regime de 64. Tem muita gente que comemora isso, né? Molhou muita mão parlamentar para remover Dilma Rousseff. Daí, os lambe-yankees de plantão dizem que agora a esquerda está ferrada. A esquerda sempre esteve ferrada com a USAID. E a direita também. Vocês viram que quem que tirou o Lula da cadeia, da prisão? Quem que deu força para o STF? Vocês acham que não tem dedo da USAID por aí? Hã? Quem que tirou o Bolsonaro aí da jogada? Quem é que fraudou a eleição aí, supostamente? Hein? Então não se animem. Se você gosta da direita ou gosta da esquerda, não se anime. Né? Mantenha o seu ceticismo intacto. Né? Veja, nos últimos anos, o debate sobre a ingerência estrangeira, leia-se Estados Unidos, em questões internas de países soberanos ocupa cada vez mais espaço, né? Principalmente na mídia alternativa. E tem sido aí um forte aliado na busca de um resgate, de uma verdadeira recuperação do direito internacional e das relações internacionais. Veja, nos primeiros dias de Trump como presidente dos Estados Unidos, as revelações sobre a USAID, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, né, apontam para a existência de uma sistemática cadeia de crimes e sabotagens pagas com o dinheiro do contribuinte norte-americano durante décadas a fio. A grosso modo, consiste em fazer guerras distantes do território dos Estados Unidos. Basicamente é isso. Documentos revelados por whistleblowers, né, investigações jornalísticas, denúncias oficiais, mostram que a USAID ela ia muito além de suas funções declaradas, né, que era uma fachada de bom moço, né, de implantar a democracia e direitos humanos, mas a sua principal função foram as atividades clandestinas, subversivas e criminosas. Existem profusão de provas incontestáveis das práticas criminosas da USAID nas mais diferentes partes do mundo. Atingia órgãos de comunicação social, jornalistas, influenciadores digitais, políticos, pessoas públicas, formadores de opinião e por aí vai. A USAID usou e usa, porque ela vai continuar, usa a estrutura diplomática dos Estados Unidos em todos os países, parece que mais de 100 países, bem como conta com sicários, né, muito bem treinados em todas as bases militares que os Estados Unidos mantêm pelo mundo, algo como 850 bases. Veja, toda a ideia por trás da USAID pode ser explicada numa frase:
Trata-se de garantir os interesses patrióticos do imperialismo estadunidense no mundo, ou seja, é um braço ideológico dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Como se trata aí falsamente de segurança nacional, né? Coisas medonhas aí como tráfico de drogas, de armas, de pessoas, a queda de regimes legítimos, uma das especialidades da USAID, a perpetração de divisão ideológica nas redes sociais, revoluções coloridas, subversão, ativismo, sabotagem, terrorismo, tudo que não presta no mundo tem o dedo da USAID, desde que ela foi criada, em 1961. A ONG das ONGs, a maior das ONGs, a qual é, aliás, totalmente governamental, do Estado constituído dos Estados Unidos da América. A traição à própria pátria, motivada pelo dinheiro, é um tema central neste contexto. Corruptores e corrompidos fizeram da USAID um sindicato de crimes, sabotagens e perversões. A USAID se vendia sempre como ajuda humanitária a nações em desenvolvimento. Bom, vamos aos fatos, veja. Fundada em 1961, durante a administração de John Kennedy, a USAID foi criada com o objetivo de fornecer assistência técnica, financeira e humanitária a países em desenvolvimento. No entanto, desde sua fundação, a agência sempre teve laços estreitos com outros braços do governo norte-americano, incluindo a CIA e o Departamento de Estado. Ou seja, desde sua criação, a USAID foi pensada para enganar e distorcer os fatos reais, né? Documentos desclassificados ao longo das décadas mostram que a USAID atuou como uma fachada para centenas de operações encobertas, a famosa covert action, né, de inteligência, destinadas a derrubar governos incômodos aos interesses dos Estados Unidos. A agência financiou movimentos de oposição, treinou líderes políticos pró-Estados Unidos e manipulou narrativas midiáticas para criar condições favoráveis à intervenção militar e à política norte-americana no mundo, né? Com certeza em mais de 90 países, né? Um exemplo emblemático ocorreu na América Latina, onde a USAID esteve profundamente envolvida em golpes de Estado e tentativas de desestabilização contra governos populares eleitos democraticamente. Países como Brasil, Cuba, Venezuela, Nicarágua e Bolívia sofreram intensamente com essas estratégias da USAID. No caso do Brasil, chama atenção a facilidade para o recrutamento pela USAID daqueles que trabalharam contra o Brasil, né? A interferência externa dos Estados Unidos no contexto interno dos países é possível através de pessoas e organizações locais que aceitam alegremente os recursos inesgotáveis da USAID. A ideia será sempre promover agendas contrárias aos interesses nacionais daquele país. Esse é o lema, essa é praticamente uma norma. É a apoteose aí da quinta coluna, né? Incrustada no seio de um país. Políticos, sindicatos, jornalistas, órgãos de imprensa, influenciadores digitais, militares, juízes, índios, né? ONGs, figuras públicas, influenciadores digitais são peças-chave no jogo geopolítico conduzido pelos Estados Unidos. Em muitos países, veículos de comunicação, se eu não me engano, alguma coisa em torno de 7 mil jornalistas, parece que mais de 400 organizações de jornalismo, receberam milhões de dólares da USAID sob a justificativa de promover a liberdade de imprensa, que é exatamente o contrário, né? Esses meios passam a publicar reportagens tendenciosas, difundir notícias falsas, né? Muitas vezes é atenuado aí pelo eufemismo, aí fake news, né? E a desacreditar governos. Exemplo recente, na Venezuela, redes de televisão e jornais apoiados pela USAID construíram lá uma narrativa que havia uma profunda crise humanitária, aproveitando uma situação difícil daquele país, perpetrado lá pelo imperialismo americano. Veja, muitos dados independentes surgiram ao mesmo tempo contradizendo o exagero que estava sendo produzido, uma versão difundida. Na verdade, a Venezuela vem se desenvolvendo notavelmente desde 2019. O PIB da Venezuela, a Venezuela cresceu bem mais do que o Brasil, né, no ano passado. E a crise venezuelana foi entre 2016, 17 e terminou em 18, 19. A crise mais penosa foi de 16 a 19 e foi promovida muito profundamente pela USAID, né? Com o advento das redes sociais, a USAID expandiu suas táticas de influência digital. Influenciadores e blogueiros foram pagos para espalhar mensagens antigovernamentais e pró-Estados Unidos nas plataformas online.
Essas campanhas visavam desestabilizar regimes indesejados e preparar o terreno para intervenções estrangeiras. No caso do Brasil, por exemplo, a Operação Lava Jato é emblemático, né? E não se enganem, do mesmo jeito que patrocinaram Lava Jato, né, e afastaram Lula, né, do mesmo jeito eles podem promover o Lula e derrubar o Bolsonaro, que agora estão dizendo que a eleição foi fraudada, que eles vão provar tudo e tal. E as pessoas se empolgam, né, porque, veja só, os Estados Unidos podem reabilitar o Bolsonaro, né? Ele pode mudar a política brasileira, ele já fez isso várias vezes. Mas nada impede que futuramente ele derrube também o Bolsonaro, se ele se tornar aí, se ele colocar as asinhas de fora aí, se ele quiser levantar voo, ele vai ser derrubado também, porque o Brasil não tem soberania, né? Veja, líderes políticos estão na imensa folha de pagamento da USAID, promessas de financiamento, cargos em organismos internacionais e até mesmo prometem refúgio nos Estados Unidos. Oferecem em troca de apoio explícito às políticas imperialistas norte-americanas. Acordos secretos resultaram em traições flagrantes. Patriotas, melhor dizer, patriotários, né, no Brasil foram facilmente manipulados e pagos pela USAID em função de sua penetração nas redes. Uma rápida busca e mostra quem é que mudou para viver nos Estados Unidos, por razões de perseguição política atroz do STF. Né? Nada é exatamente o que parece. Né? Outra coisa, o jogo pode virar e o jogo pode desvirar, e pode virar de novo. Por mais de 10 anos, discutir a participação dos Estados Unidos no golpe militar de 64 era visto como teoria da conspiração. Né? Veja, em 1976, isso mudou totalmente com a divulgação de uma comunicação entre o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, o Lincoln Gordon. Né? E aí realmente se viu que a influência dos Estados Unidos foi determinante para a queda do Jango Goulart e para a Revolução de 64, e para a manutenção do regime militar no Brasil, inclusive. Né? Apenas que o Ernesto Geisel, ele sabia muito bem o que estava acontecendo e ele se mostrou um verdadeiro patriota, o Ernesto Geisel. A USAID e também o Médici, né? O AI-5 foi muito combatido. Né? Por quê? Porque não era exatamente o que eles esperavam lá, os americanos. Né? Poderíamos voltar a esse tema num outro momento. A USAID recrutou brasileiros de diferentes áreas de atuação para a implementação de uma agenda contra a corrupção e o comunismo. E houve o golpe de 64. O ato institucional AI-5, vamos ao tema então, foi publicado em 68. Foi um duro golpe nos planos dos Estados Unidos. Veja, o AI-5 levou ao surgimento de um movimento militar nacionalista no Brasil, que tinha uma poderosa agenda de promoção do desenvolvimento do Brasil. Foi o golpe dentro do golpe, é isso. E foi bom para a esquerda perseguida? Não, não foi bom. Né? Veja, usou as estruturas criadas com a ajuda dos Estados Unidos para a construção de uma agenda própria. Né? Vocês perceberam que isso sempre acontece? Né? Você vê lá quando Israel criou o Hamas. Né? Isso fez com que a USAID e os Estados Unidos mudassem as suas estratégias, iniciassem uma campanha contra os militares e em defesa da democracia. E aí que a gente vai ver que na verdade, assim, o regime militar ele começa a ser derrubado já na época do Geisel. Né? O resultado disso é o Brasil que conhecemos desde 1985 até os dias de hoje. Veja um outro exemplo. Após a Revolução Cubana, em 59, os Estados Unidos encabeçaram diferentes métodos para a sabotagem da ilha. Desde a sua fundação, a USAID foi usada pelos norte-americanos para tentar derrubar o governo cubano. Veja, operações como a criação de redes sociais falsas, como a Zunzuneo, né, financiamento de grupos dissidentes, são claros exemplos dessa estratégia. A ajuda humanitária, a boa e comovente fachada, esconde a verdadeira intenção: minar a economia cubana, enfraquecer o seu sistema político e derrubar o seu governo e tomar a ilha para si. Né? Na década do ano 2000, a USAID investiu bilhões de dólares para financiar a oposição venezuelana. Projetos culturais, educacionais e sociais eram usados como cobertura para operações políticas mais amplas. Documentos divulgados pelo Wikileaks mostram que a agência USAID colaborou diretamente com a CIA na tentativa de destituir Hugo Chávez e Nicolás Maduro e fizeram uma ampla demonização na mídia. Né? Antes do conflito atual, a USAID gastou mais de 2 bilhões de dólares na Ucrânia. Não existe guerra
da Ucrânia sem o Maidan, e não existe Maidan sem o Zaid. Financiou programas que supostamente visavam fortalecer a democracia local, né? Investigações atuais revelaram que grande parte desse dinheiro foi direcionado para grupos políticos alinhados com os interesses das indústrias de armamentos dos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, contribuindo para a escalada de tensões que culminaram na guerra. Então vamos supor, eles aprovam lá um pacote lá de 200 bilhões de dólares para a Ucrânia, 150 bilhões é para a indústria armamentista americana e políticos, pessoas ligadas aí ao Pentágono, para produzir armas novas, enquanto que as velhas, as sucateadas, são enviadas para a Ucrânia. E a Ucrânia fica devendo, hein? Tem que pagar isso daí. Vai pagar com terras raras, segundo Trump, né? Bom, a revelação dessas práticas da USAID fomenta o debate sobre questões éticas e morais. Enquanto os Estados Unidos defendem publicamente valores como democracia, transparência, respeito à soberania nacional, as suas ações através da USAID mostram uma realidade completamente oposta e propositalmente subversiva e maquiavélica, né? Não fosse o movimento Neocon um dos braços dirigentes da USAID, né? Bom, a traição à própria prática em troca de benefícios pessoais é o mais comum, né? A luta contra a interferência imperialista não pode ser deixada nas mãos de líderes políticos, né? Requer a mobilização e a resistência de toda a população de um país, né? Wellington Calazans, ele diz que no Brasil a democracia da USAID substitui a construção da nação pela privatização de tudo, a banalização das instituições e o abandono do próprio povo, né? Os trabalhos coordenados entre justiça, imprensa, partidos políticos e a devoção aos Estados Unidos revelam as consequências de décadas de atuação da USAID. Por isso, o crime organizado prospera, tanto na América Latina e tanto no Brasil, né? Porque eles também têm ligações com o tráfico de drogas mundial. A CIA está envolvida até o pescoço nisso daí. São décadas de atroz manipulação midiática de corações e mentes. A diplomacia moderna e dos consulados, embaixadas, né, caminha e bases militares, caminha lado a lado com a intriga e a manipulação, né? Teríamos de fortalecer mecanismos de controle e fiscalização dentro e fora das nossas fronteiras, né? O Trump não está revelando os podres da USAID, alguns podres da USAID, porque ele é bonzinho, né? Veja, ele herdou um país falido, imoral, depravado e quer cortar os gastos, né? E evitar o caos interno nos Estados Unidos. É um país dividido, né? É óbvio que o Trump quer redirecionar forças e economizar. Ações que enfraqueçam o imperialismo Yankee, como a queda da USAID, devem ser vistas com cautela, hein? Estamos diante de um novo tipo de imperialismo, manejado agora por inteligência artificial. Existem dois grupos nos Estados Unidos, um grupo globalista e um grupo nacionalista. O grupo nacionalista agora tomou as rédeas do poder, né, e vai sofrer uma oposição feroz do grupo globalista, que é justamente um dos que mais se utilizou da USAID. Mas a USAID não foi usada somente contra a esquerda, comumente. Ela também foi usada contra a direita, dependendo do quanto que essa direita quer bater asas, né? 10 mil parasitas perigosos, melhor dizer, patriotas do imperialismo estadunidense, perderão a boca, né, ou serão realocados para outras ONGs. Por exemplo, Open Society, Fundação Ford, Carnegie Foundation, Rockefeller Center, Bill e Melinda Gates e por aí vai. Tem várias outras agências, hein? E os 300 da USAID, que o Trump disse que vai manter, portanto, a USAID vai continuar a existir. Podem ser ainda mais letais do que antes, porque ele, naturalmente que ele vai ficar com os 300 de confiança dele, né, para fazer o que ele pretende fazer. Por essas e outras, eu creio que é corte de despesas antes de qualquer outra coisa. Prestem atenção. Toda essa história de USAID nos mostra uma coisa antes de tudo. A luta entre as elites que estão por trás dos Estados Unidos, essa luta está apenas no começo, né? Então vamos ficar atentos. Bom, já dei uma pincelada boa aí na USAID. Eu fiz esse vídeo mais para mostrar para o pessoal que está empolgadíssimo, né, porque finalmente vão provar que houve fraude nas eleições
que o TSE, o TRE e o STF estavam comprados, estavam manipulados, e por isso que o Lula foi tirado da prisão e recolocado na presidência do Brasil e tal, tal, tal. Não se esqueça que essas mesmas pessoas que podem, que têm poder para fazer isso, há alguns poucos anos atrás, elas promoveram a Lava Jato justamente para derrubar o PT e o Lula. Não se animem, sejam cautelosos, pensem no povo brasileiro, pensem no Brasil como um todo, saia dessa divisão maquiavélica direita contra esquerda. Vamos pensar como é que nós podemos desenvolver este país. Esse país precisa de liderança, ele não precisa de espantalhos que podem ser manipulados assim, com tanta facilidade, né? Bom, pessoal, vamos pregar no deserto, vamos exortar aí, vamos acreditar que as pessoas vão pensar mais no Brasil e menos em direita, esquerda e na eterna guerrinha dos dois neurônios. Vamos continuar falando aqui nesse sentido, né? Pessoal, se você chegou até aqui, dá o like no nosso vídeo, ajuda o nosso canal, verifique se você está seguindo o canal, traga um seguidor para o canal, luz no fim do túnel, lançando uma luz aí sobre como é que os Estados Unidos manipula corações e mentes para seus propósitos geopolíticos, e os Estados Unidos está rachado, existem duas elites ali se batendo, e essa briga está apenas no começo, né? Vamos ver, vamos apostar que as coisas possam melhorar também para os Estados Unidos, né? Nós precisaríamos nos livrar daqueles que manipulam a espécie humana, né? Criaturas com grande poder de manipulação, principalmente os multibilionários, pessoal. Só que eles estão em volta do Donald Trump, então não se empolgue tanto assim com o Donald Trump, ok? Fiquem cautelosos. É isso que eu tinha para dizer. Mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão, de livre reflexão. Vamos ficando por aqui. Se você quiser ajudar o canal, basta fazer um Pix, aí está na descrição do vídeo. Pessoal, é o que tínhamos para hoje. Obrigado a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.